Urgente, a presidente da CCJ dá uma enquadrada na ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Corre, corre, viu? Lá na Praça dos Três Poderes. E vocês precisam saber qual foi essa decisão drástica. E olha só, a juíza que mandou prender Gustavo Lima foi condenada e expulsa. O feitiço virou contra a feiticeira. Quem ri por último, ri melhor. Enquanto isso, Gustavo Lima tá ganhando dinheiro como nunca. E a juíza tá sendo condenada como nunca, viu? Ambos opostos, viu? A pergunta é que não quer se calar. Será que é por causa disso que a juíza mandou prender Gustavo Lima? Porque ele era um rapaz que ganhou muito dinheiro? Isso e muito mais que vocês vão ficar sabendo. E olha só as falas do presidente Bolsonaro. Bolsonaro disse que foi um erro conceder medalha a Pablo Marçal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal Patriotas. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, afirmou que o erro ao conceder uma medalha de imbrochável ao empresário Pablo Marçal, PRTB. O episódio ocorreu durante um encontro em junho deste ano. A declaração de Bolsonaro foi feita na última terça-feira, em entrevista coletiva no Senado. Como começou a onda Marçal há 3 meses? Ele queria falar comigo, então conversei com ele, só ele e mais ninguém. Até dei uma medalha para ele, onde eu errei. Ele saiu de lá. 2 horas depois, estava no jornal O Estado de São Paulo, que eu ia apoiá-lo e não o Nunes, afirmou Bolsonaro. Questionado pelo jornalista se aceitaria Marçal como filiado ao PL, Bolsonaro foi taxativo. Sem depender de mim, não. Se depender de mim, não. Se depender de mim, não. Gente, o negócio é o seguinte, 2 erros cruciais que o Pablo Marçal cometeu. Primeiramente, divulgar aquele laudo lá do Boulos lá, né, supostamente falso. E depois ele convidar Boulos, né, para fazer uma entrevista lá, cara, pelo amor de Deus, sabe? E depois ele ficou com aquele negócio lá, se o Nunes não chegasse nele para pedir perdão ou desculpa, ele não ia pedir para os eleitores votar no Nunes, sabe? Então ficou uma coisa meio chata, né, cara? E vocês, gente? O que vocês acharam do Pablo Marçal, né? O que ele fez ao decorrer? Deixem aí nos comentários. Sem mais delongas, vamos a outras matérias. Urgente, a juíza que mandou prender Gustavo Lima acaba de ser expulsa do apartamento. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Olha só, juíza do caso Deolane Gustavo Lima é retirada à força de imóvel. Entenda o caso. Olha só, a juíza Andréia Calado Cruz, conhecida por suas decisões judiciais de alto impacto, com as prisões de figuras públicas como Deolane Bezerra e Gustavo Lima, se envolveu em um controverso caso de inadimplência imobiliária. A magistrada foi condenada a pagar uma dívida significativa relacionada a um imóvel de luxo que ocupou de forma irregular em Recife, Pernambuco. Segundo informações do Metrópolis, o caso gira em torno de um apartamento situado em uma área nobre da capital pernambucana, avaliado em aproximadamente 1.100.000, embora a juíza tenha financiado o imóvel, surgiram inadimplências significativas que resultaram em uma decisão judicial contra ela. A dívida acumulada por não honrar os pagamentos relacionados ao imóvel levou a um processo judicial que culminou em sua remoção do local. Como a juíza perdeu o imóvel? Meu Deus! De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, Andréia Calado Cruz não cumpriu os compromissos financeiros estabelecidos com o banco financiador. O acordo inicial envolvia um pagamento de entrada e a quitação das parcelas restantes, totalizando 800 mil. No entanto, a magistrada não honrou o acordo, resultando na venda do imóvel a terceiros. Após o leilão do imóvel, novos proprietários adquiriram um apartamento por quase 1 milhão no final de 2021. Apesar disso, a juíza se recusou a desocupar o local, permanecendo até ser despejada em 7 de dezembro de 2022. A situação se agravou quando as imagens anexadas ao processo mostraram que o imóvel foi entregue com danos, incluindo a falta de fechaduras e de vaso sanitário. Quais as implicações legais para Andréia? Recentemente, a Justiça determinou que Andréia Calado Cruz pague uma dívida de 262 mil aos novos proprietários. Este montante inclui 8.600 mensais por cada mês que ocupou o imóvel irregularmente, além de custos adicionais arcados pelos atuais donos. Caso esse valor não seja quitado, a magistrada corre o risco de ter seus bens penhorados. Tá?
A juíza apresentou sua defesa alegando que a dívida seria apenas junto ao banco e não aos novos proprietários. Andréa também mencionou tentativa de negociação durante o período, né, pandemia. Gente, o caso dessa juíza é pior do que a gente possa imaginar, viu? O que está acontecendo com esses juízes do Brasil? Essas são perguntas que não querem se calar, porque poucas semanas atrás aí, ó, desembargadores foram presos por vendas de sentenças milionárias. E agora aparece a juíza, né, que queria prender Gustavo Lima, né, acusando ele, né, supostas acusações que ele tinha praticado vários crimes, né, lavagem de dinheiro, peculato e várias outras coisas, né, formação de quadrilha e aí vai. E agora o que nós estamos vendo é que Gustavo Lima é um rapaz trabalhador, inocente, né, todas as provas, os advogados do Gustavo Lima mostrou, ele fez até um vídeo no Instagram mostrando todas as documentações, e agora nós estamos vendo o contrário, a própria juíza que queria mostrar a lei, cumprir a lei, fazer valer a lei, né, ela está no lugar do Gustavo Lima, que ela queria prender. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não, e não para por aí não, viu? Essa juíza aqui, ela também tem uma dívida com o Bradesco de mais de 200 e poucos mil. E uma outra dívida no Banco do Brasil, que passa 900 mil reais. Agora as perguntas que não querem se calar. Será que, com essas prisões do Gustavo Lima, será que ela ia encontrar uma solução para pagar essas dívidas dela? Porque são perguntas que não querem se calar. Se alguém puder me responder, deixem nos comentários, porque esse caso ainda vai ter muito o que falar, viu, gente? Pelo amor... Mas que juiz, hein? Meu Deus do céu. Ó, gente, preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. O ministro Gilmar Mendes engavetou todos os processos do José Dirceu. O que está em andamento agora é que José Dirceu poderá concorrer ao cargo de senador no ano de 2026. Imagine esse homem chegando no poder de novo, juntamente com Lula permanecendo. Quais serão as intenções deles? Olha só. O judiciário não é... O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional, devia chamar. Primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só a Corte Constitucional. Depois que o judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O legislativo e o executivo. O judiciário é um órgão. Porque se o judiciário assume poderes do legislativo e do executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Quem quer alterar a legislação penal ou constitucional tem que ir ao Congresso Nacional. O judiciário não é... O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? Eu não sei se vocês lembram, né? Indulto de Natal, quando o presidente Bolsonaro deu indulto de Natal favorecendo o Daniel Silveira, vocês viram qual foi a decisão dos ministros do STF, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Engavetou, não deixou o presidente Bolsonaro conceder o indulto de Natal. Mas, através das falas do Dirceu, já deu para vocês entenderem o que o Dirceu pensa dos ministros do STF. Quer dizer, se os ministros do STF ainda não viram esse vídeo, eu acho que é melhor eles virem. Porque esse José Dirceu chegando no poder como senador, e a gente sabe que se depender dos fiozinhos de ouro para votar neles, não falta, né? Porque só do Boles, né, foi 73%, né, dos fiozinhos de ouro que estava preso nos presídios lá de São Paulo, votaram nele. Imagine, né, em um estado que ele pode concorrer ao cargo de senador, né? Então, gente, a coisa é complicada. E aí vai complicar para esses ministros do STF perderem um cargo, tá? Esperamos que não chegue nessa situação. Porque se a gente achava que estava ruim com esses ministros do STF, imagine José Dirceu e Lula tomando conta de tudo. Aí pronto, aí piorou. Se a gente pensa que ainda não pode ficar pior do que tá, meu irmão, mas com esse aqui pode, viu? Gente, essa deputada, presidente da CCJ, tá fazendo um belíssimo trabalho. Ela fala pouco e faz muito, gente. Nossa, que deputada! Olha, se eu pudesse conhecer ela pessoalmente, eu queria dar um aperto de mão e dar um abraço nela e falar que ela está representando verdadeiramente a população brasileira de bem, viu? Olha só, gente, Câmara, CCJ aprova projeto para descentralizar a apuração pelo TSE. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. E aí, vocês precisam saber da maior. O que a ministra Carmen Lúcia fez, viu? A autora da proposta, Carolina de Tone, quer devolver responsabilidade da apuração aos TRES. Não vai ficar só na mão do TSE não, viu?
A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira um projeto de lei de autoria da deputada Carolina de Tone, PLSC, presidente do colegiado, que visa descentralizar a apuração dos votos das mãos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A proposição alcançou 31 votos favoráveis e 3 contrários e 8 abstenções. O texto da proposta invoca mais transparência acerca das atribuições e competências dos tribunais regionais eleitorais, quanto à apuração dos votos sob a alegação de motivos de segurança cibernética e economia. O TSE detém essa responsabilidade desde 2020, viu? Carolina de Tone quer, com isso, voltar ao modelo tradicional de apuração dos votos, tirando das mãos de ministros do TSE o poder sobre a contagem eletrônica dos votos e devolvendo a atribuição dos TRS, né, quanto à totalização. Na justificativa do projeto, o texto fala sobre a concentração inapropriada da tarefa por parte do TSE. Esse ineditismo pegou a todos de surpresa, sem que a isso tenha precedido um debate profícuo entre todos os atores envolvidos, a revelar uma tendência inconveniente e tecnicamente inadequada do TSE em relação às demais cortes eleitorais, que contraria a tradicional e já antiga divisão de competências dos diversos órgãos da Justiça Eleitoral para apuração e totalização dos votos, valendo lembrar que cada qual funciona no espaço de atribuições originais definidas em lei. Gente, aqui vocês sabem o que aconteceu? É que a ministra Carmen Lúcia mandou um funcionário deles lá, né, falar que todas as coisas que estavam pendentes no TSE, né, que deixava a desejar, foram revisadas e consertadas e agora está funcionando em perfeitas condições. E a presidente da CCJ disse, nananina, não. Agora que nós vamos resolver esse problema mesmo. Vai voltar às origens. Nada de deixar todo o poder nas mãos de um órgão só não, tá? Ainda mais principalmente do TSE, né? Depois de 2020, veio 2022, quem tomou frente foi o ministro Alexandre de Moraes, não preciso nem entrar no mérito, né? Então tá aí, mostrando claramente, um dia após o outro, ela tá indo com projetos e mais projetos. Essa sim representa verdadeiramente os cidadãos brasileiros de bem, a Constituição e as cláusulas pétreas. Quem diria, se tivesse mais pessoas, né, como ela aqui, e tomasse decisões na Câmara dos Deputados como presidente da Câmara e presidente do Senado, né? O Brasil não estaria o que está hoje. Gilmar Mendes, ministro do STF, anula todas as condenações de José Dirceu na Lava Jato. E é importante deixar muito claro para a população brasileira, de bem, obviamente, não vou querer que alguém que seja partidário do José Dirceu vá fazer crítica a esse tipo de situação. Eles aplaudem, porque eles acham bonito apoiar corrupto. Aliás, todos os corruptos estão soltos. Quem ousar, como Marcel Van Hatten e outros, criticar sistemistas, pode ir para a cadeia. Mala de dinheiro, corrupção, lavar de dinheiro, não tem problema. O problema nosso é criticar maquinistas, sistemistas que fazem gato e sapato da população brasileira. A anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato, ela anula não só a decisão do juiz de primeiro grau da 13ª Vara de Curitiba, então, Sérgio Moro. Ela anula também a confirmação feita pelo Tribunal Regional Federal, feita por 3 desembargadores técnicos, que teve a participação do Ministério Público, teve direito de defesa, ampla defesa, plena defesa. A matéria subiu para o STJ. Houve a confirmação da condenação desse sujeito, José Dirceu. Foi condenado, meu amigo Meira, a 23 anos de reclusão, porque foi provado no inquérito, na investigação feita pela Polícia Federal, que Zé Dirceu recebeu 15 milhões de reais em propina da tal da Engevix, naquele esquema do Petrolão. Então agora vai Gilmar Mendes, ministro do STF, vai lá e diz, não, nada vale. O que esses 6 juízes decidiram não vale, o que vale é o que eu entendo. E onde está a matéria constitucional nessa situação aí? Aonde está a matéria constitucional para que o STF entre nesse caso? Então, anularam um absurdo. O Brasil hoje, mais uma vez, passando vergonha mundial, porque José Dirceu, que já tinha sido condenado, inclusive, no Mensalão. Ele já tinha sido condenado por corrupção no Mensalão há 10 anos de reclusão.
Depois do Petrolão, 23 anos de reclusão. E é isso que nós não podemos aceitar jamais. Jamais dá para aceitar